Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui na Rádio Inquieta para mais um café, depois de termos recebido o professor Fernando Ribeiro para uma conversa informal, tranquila, em que se falou de robótica. Hoje vamos partir para um registro diferente. O meu convidado de hoje, como da outra vez, como irá ser quase sempre, é um amigo, que é uma pessoa, como se costuma dizer na gíria, nunca teve medo às palavras, não tem papas na língua. Isso aliado a um feitio inconformado, falam sempre a levantar a voz quando acha que tem e que deve falar. O meu convidado também viveu um desafio extraordinário em 2018. Falo do João Oliveira de Castro, que está aqui comigo esta noite. Boa noite, Boa Júlio. noite. É um prazer tê-lo aqui, é um prazer conversar um bocadinho consigo, relembrar uma aventura fantástica em 2018, mas que não o fez demitir-se do vitorianismo, de todo um lado que nós vamos, que o Vitória vá, o Júlio está presente. Esse é um amor de sempre. Sempre, é um amor de sempre. Antes de mais nada, boa noite. Boa noite ao Vasco. Boa noite a quem nos está ouvindo lá em casa. É um prazer estar na Rádio Inquieta. É um Prazer é nosso. projeto relativamente recente, mas que tenho acompanhado. Tenho visto alguns programas da Rádio Inquieta com muito prazer. Sim, Vitória é um amor que vem desde o berço. Foi um amor que me foi ensinado desde o berço pelo meu pai, pela família do meu pai, e é um amor que continua. E como eu costumo dizer, as paixões vão e vêm, os amores ficam para sempre. E uma grande importância da influência do seu pai em si. Uma importância e uma influência muito grande. Entre muitas outras, Entre muitas a outras. questão do seu pai. Júlio, como é que... O Júlio foi candidato em 2018. Vamos falar um bocadinho sobre isso, mas estamos em 2024. Vê muitas diferenças daquele tempo do combate contra Júlio Mendes e o Vitória de hoje, acha? Vejo porque acho que o combate, ou a forma como se trava o combate, ou a forma como se irá travar, ou como se irão travar os próximos combates, são bastante diferentes daqueles de 2018. Eu lembro o Vasco que em 2018 o Vitória tinha um acionista maioritário e o Vitória era minoritário na sua sociedade Exatamente. anónima. E, entretanto, o Vitória comprou a participação a esse acionista Ao Mário maioritário, ao Sr. Mário Ferreira, ao comendador Mário Ferreira. Passámos nós a ser maioritários, com uma compra de ações algo atribulada, que ainda sobrou para a atual direção, para a direção que está em funções. E depois, entretanto, esta mesma direção já tentou arranjar um parceiro minoritário, mas era um parceiro minoritário com direitos maioritários que a UEFA vetou, ou que a UEFA não aceitou. E, portanto, este combate atual é um combate bastante diferente de 2018. E o próximo combate que se irão travar, ou que se irá travar nas eleições de Vitória, será um combate bastante diferente, com assuntos, ou pelo menos um assunto, que eu considero que é bastante fraturante dentro da família vitoriana. Que é a questão, seguindo Que o é a raciocínio questão do Júlio, se o Vitória deverá ser maioritário na SAD ou não, Ou seguindo o não. seu raciocínio. Exato. Mas com uma ressalva, se me permite. A ressalva passa pela questão, e como falou e muito bem, na questão dos poderes que o acionista barra parceiro poderá ter. Não há almoços grátis, Vasco. Qualquer parceiro, e nós já tivemos aqui um minoritário, Sim, que apesar do presidente da administração da Sociedade Anónima do Vitória achar que correu bem, não correu assim tão bem. tivemos? Não, temos. Temos, mas não correu assim tão bem. A brincadeira não correu assim tão bem. O negócio não correu assim tão bem. Agora, os sócios de Vitória vão ter que decidir no futuro, e isso é uma decisão que compete aos sócios, e tenho a certeza que irão surgir vários projetos nas próximas eleições, bastante divergentes nesse assunto, que irá aparecer quem defenda que o Vitória permaneça maioritário e irá aparecer quem acha que o Vitória deverá passar a ser minoritário, com um dono ou com uma sociedade como dona, ou com uma parceria diferente com outro clube qualquer, ou com um conglomerado de Exatamente. clubes diferentes, e vai competir aos sócios de Vitória decidirem que caminho querem seguir. Agora, nós temos que decidir
e pegando numa imagem que este atual presidente já deu, nós temos que decidir se queremos o caminho das pedras, e o automóvel poderá fazer alguns ruídos em alguns momentos, ou se queremos ir pela autoestrada e pagamos a portagem. Os sócios agora, o que não podemos ter é o Vitória constantemente a ir a corta-mato. Isso é que não podemos ter. Júlio, segundo eu percebi na altura, em 2018, a proposta que apresentou e que reiterou aqui há pouco tempo, que a verdade é que o Vitória, na altura da Assembleia Geral em que se votou a Vice-Sports, existia pelo menos outra proposta. Pelo menos, sim. Pelo menos a sua foi pública. Defende um paradigma do Vitória completamente diferente do que tem sido preconizado. Defendo. A minha opinião inicial, se me perguntar há 10 anos atrás, a minha opinião não era essa. Mas também as pessoas também têm que aceitar que a opinião de uma grande parte dos adeptos do futebol mundial também não era essa. Exatamente. E eu entendo que me modernizei e que me adaptei àquilo que são as condições do futebol atual. Em 2018, havia na altura, no Novo Vitória, naquilo que foi a candidatura do Novo Vitória, havia um acionista maioritário, que era o comendador Mário Ferreira, e eu entendo que atualmente, e olhando para as condições em que o Vitória vive, e olhando para as condições em que o presidente do Vitória refere constantemente em que o Vitória vive, que a solução, ou uma provável solução, passará pelo Vitória não ter a maioria, pelo Vitória passar a ter uma minoria, embora, com os seus direitos devidamente salvaguardados, com os poderes de veto devidamente salvaguardados, com aquilo que é o clube devidamente salvaguardado, e eu entendo que isso é possível, até porque eu próprio já passei por vários processos e por vários projetos e sei que isso é possível. Em suma, a ideia da tentativa de junção de dois mundos, Exatamente. ou seja, manter a idiosincrasia do Vitória, que nós gostamos de comparar, por exemplo, com clubes como o Atlético Bilbao e assim, Certo. mas ao mesmo tempo olharmos para a necessidade... Olharmos para os bons exemplos da Europa. Porque normalmente as pessoas têm sempre aquele receio dos maus exemplos. Dão sempre o mau exemplo. Mas há os bons exemplos. E, portanto, eu tenho que me agarrar à parte positiva. Quero-me agarrar à parte positiva. Quero-me agarrar à parte... a exemplos positivos. Como é o caso do Manchester City. Que há coisa de 15 anos ninguém sabia quem era o Manchester City. Tenho que me agarrar ao exemplo do Chelsea, que antes de entrar o Sr. Abramovich era um clube absolutamente mediano em Inglaterra. E tenho que me agarrar ao Paris Saint-Germain, por exemplo, que há 20 anos atrás era um clube banalíssimo. Aliás, era o Marseille e o Lyon. Exatamente. E o Paris Saint-Germain era um clube banalíssimo. E tenho que me agarrar a esses bons exemplos e não tenho que me preocupar com os maus exemplos, até porque o Vitória tem até porque o Vitória tem uma questão que é bastante diferente de todos esses clubes. O Vitória tem um conjunto de associados que são apaixonados pelo clube, são uma massa crítica forte e presente em todos os momentos do clube, em todos os momentos da sociedade anónima, mesmo até da sociedade anónima, são pessoas presentes no seu dia-a-dia. E, portanto, os adeptos do Vitória também não vão permitir que algum mal aconteça. E se previrem que esse mal vai acontecer, conseguem pôr travão. Até porque o Vitória tem mecanismos próprios para pôr travão a essas questões. É uma questão interessante, porque também depois sabemos que é verdade. Sabemos que é verdade o que está a dizer. Mas também temos a questão, quem entrar, partindo dessa premissa que estamos aqui a conversar, também saberá salvaguardar-se se tiver problemas. E essa E é uma responsabilidade dessa pessoa salvaguardar. Não é salvaguardar-se, é salvaguardar o clube de qualquer coisa que possa vir a acontecer de mal ao clube. É uma obrigação desse candidato, vamos chamar assim, é uma obrigação desse candidato salvaguardar o clube e o património do clube de qualquer coisa que possa vir a acontecer de menos bom. Sim, mas a questão... Agora, acho é que surgindo esse tipo de projetos, ou surgindo esses projetos, os sócios devem ser alertados atempadamente ao que se vem, ao que as pessoas veem. Olha, esta candidatura vem para manter o Vitória maioritário e na perspectiva de encontrarmos um minoritário, um parceiro minoritário. E há de haver alguém que atempadamente deve dizer às pessoas: não, senhora, o nosso projeto defende um sócio
ou um parceiro maioritário, sendo o Vitória minoritário. Os sócios têm é que ser alertados para as situações atempadamente e decidirem Júlio, com a sua consciência. atendendo ao que me está a dizer, eu caio na tentação de lhe perguntar abertamente o que é que acha do negócio com a Visports. Acho que foi um negócio que acabou por não correr bem. Sinceramente, acho que acabou por não correr bem. Porque era um parceiro minoritário, e era um parceiro minoritário, com poderes maioritários. E daí aquele confronto que surgiu com a UEFA, e que ainda hoje, pelo menos até agosto ou até outubro deste ano, Continua na mesma. continua e estamos a cumprir um castigo, eu vou-lhe chamar o castigo, que não aconteceu às outras duas parcerias que estavam em julgamento pela UEFA. Também tiveram restrições. Tiveram restrições, mas não tiveram a mesma restrição que nós tivemos, que até agosto ou até outubro deste ano não podem trocar jogadores entre si, ou seja, a parceria está impedida de funcionar. Sim, exatamente, mas a questão é como a seu ver, Júlio, estamos a falar aqui entre nós, aqui para toda a gente, seguindo essa linha de raciocínio, como dar a volta a isso, não é? Porque agora o desafio Não passa... conheço o Vasco, não lhe consigo responder a isso com toda a certeza, porque não conheço em pormenor o contrato, portanto, o parasocial terá sido assinado entre as partes. E, portanto, já na altura, na Assembleia Geral, em que se discutiu o assunto, houve um sócio, um associado, que perguntou que caso, no momento em que nós queiramos que a B-Sport saia, quanto é que temos que pagar à B-Sport pelo cheirinho? Esse valor nunca foi dito, nunca foi dado, nunca nos foi dito aos sócios qual era o valor. Mas aí é que está a questão, é que... E essa B-Sport se quer sair. Esse é um dos pontos principais, sim, mas a questão é que se o investidor, que supostamente poderá vir atendendo à questão da multipropriedade que vai afetando a Visports, que acho que vai ser resolvida, porque a UEFA vai ter interesse nisso por causa do Manchester City e do Girona, principalmente do Manchester City. Mas a questão é se esse investidor estará na disponibilidade de indemnizar provavelmente a atual... E esse é um problema desse projeto ou desses projetos que possam surgir. Porque estará a despender uma quantia provavelmente avultada que seria para afetar a SAD. Certo. Que seria mais útil afetar a SAD. Exatamente. E quanto mais, isto são contas de matemática, são contas facílimas de fazer. Quanto mais eu gastar a comprar a AB Sports, menos eu tenho para investir na sociedade anónima. Exatamente. Até porque qualquer investidor há de ter um plafond máximo, há de ter um valor máximo que quer investir no Vitória. E, portanto, quanto mais gastar na B-Sports, menos vai gastar em investir na sociedade anónima, como é óbvio. Em detrimento da evolução de Vitória. Exatamente. Júlio, eu tenho que lhe perguntar, que recordações tem da campanha 2018? Boas recordações, sempre boas recordações. Mas alguns momentos mais difíceis que outros. Houve momentos difíceis, houve momentos de alegria, de muita alegria, e houve momentos difíceis, como nas guerras, ganham-se batalhas, perdem-se batalhas. Foi uma guerra? Não, uma guerra no sentido figurado. Eu quando comecei aqui a introdução, quando comecei na introdução, falo do seu espírito inconformista, o espírito, porque sei que o tem, falo do seu espírito de levantar a voz quando acha injustiças. Foi um bocadinho isso que aconteceu em 2018. Foi, mas também tem acontecido desde 2018 até aqui. Sim, várias vezes. Sim, mas estou a referir-me provavelmente a um dos maiores desafios enquanto vitoriano que viveu. Sim, não, foi o maior desafio. Enquanto vitoriano foi o maior desafio que vivi. E também foi um desafio que aceitei. E, portanto, quem corre por gosto não cansa. Mas foi um desafio que aceitei. E, no cômputo geral, acho que o comportamento de todos, acho que foi excelente. Acho que a equipa portou-se de uma forma absolutamente excelente. Houve alguém que lhe dissesse naquela altura, não vais, não te metas nisso? Houve algumas pessoas, sobretudo amigos, que me disseram não te metas nisso. Mas depois, passado algum tempo, também já estavam connosco. Sim, convosco, depois do passo ser dado, naturalmente que não se abandonará os amigos. Certo. Mas muita gente terá ficado assustada. Muitas das pessoas nós conseguimos vencê-las pela credibilidade. Porque perceberam que nós éramos pessoas, e somos pessoas sérias. Pois são cá todos. Pessoas sérias que gostam do Vitória, que queriam o melhor para o Vitória, que queriam que o Vitória evoluísse, que
queriam que o Vitória desse um passo, 2 passos, 3 passos em frente, rumo a uma internacionalização, portanto, as provas da UEFA, de uma forma muito mais consistente, de uma forma muito mais estruturada e de uma forma até permanente, que o Vitória estivesse lá sempre, de uma forma constante, que infelizmente é aquilo que não nos tem acontecido desde 2018 até aqui. É verdade nesse aspecto é que vocês, o que vocês iam falando acabou por se confirmar, não é? Tudo se confirmou há uma certeza de que nós temos. Isto sem qualquer falsa modéstia, mas há uma certeza que nós temos. Há um Vitória antes do novo Vitória e há um Vitória depois do novo Vitória. Isso nota-se até nos próprios sócios. O inconformismo dos sócios. As presenças em Assembleias Gerais, o número de pessoas que vai às Assembleias Gerais e toma a palavra para falar nas Assembleias Gerais. Eu acho que isso é uma vitória do novo Vitória, daquelas pessoas que fizeram parte do novo Vitória. Reparem, antes de 2018, as percentagens de afluência às urnas nas eleições de Vitória e depois de 2018, as percentagens de afluência às urnas. Sim, é verdade, mas também temos que enquadrar isso de outra maneira, se me permite. Em 2019 tivemos 3 candidatos, em 2022 voltámos a ter 3 candidatos, ou seja, Mas a mim o que me interessa é o número de associados que foram votar. isso leva-me a uma questão. Mas há um número de associados que foram votar. Sim, que foram sim. votar. Mas falando É esse número bruto, é esse número bruto que eu me estou a referir. Sim, mas o número É bruto evidente tem que que ser interpretado na percentagem. Está bem, mas se houver 4 candidatos e forem 8 mil pessoas votar, se forem 5 candidatos e forem 8 mil pessoas votar, são 8 mil pessoas que vão votar. Mas a questão, Júlio, falou e eu tenho que te perguntar, 2019 ficou um bocadinho aí engasgado. Não. Em 2019... Porque toda a gente o punha como candidato, toda a gente o punha como vai perdoar a expressão, ultra favorito a vencer as eleições e hoje ainda provavelmente já não seria, mas já teria cumprido o mandato até 2022, poderia ser ainda Presidente de Vitória num segundo mandato e surpreendentemente mas houve uma série de questões... não se candidatou. Certo, é verdade. E houve uma série de questões também contra a minha vontade, que não foram pela minha vontade, mas houve uma série de questões que não se proporcionaram e que não se concretizaram para que se pudesse ser candidato em 2019. Porque o Vitória não é uma brincadeira e o seguimento por si só não é um seguimento por si só. Não é obrigatório, não era obrigatório ter ido por si só, apenas e só porque tínhamos ido nos anos anteriores, ou porque tínhamos ido no ano anterior, tinha que existir naquele ano exatamente as mesmas condições que aconteceram ou que existiam em 2018. Falharam. E algumas falharam. E algumas pessoas também falharam. E que acabaram por estragar o projeto do Novo Vitória. E acabaram também matar o projeto do Novo Vitória. Não, o projeto do Novo Vitória não morreu. O projeto do Novo Vitória não morreu. Aliás, algumas partes do projeto do Novo Vitória estão a ser levadas a cabo pela atual direção e já foram levadas a cabo até pela direção anterior. Como o Júlio sabe, e eu também, é óbvio, alguns elementos importantes no Novo Vitória neste momento fazem parte dos órgãos sociais de Vitória. Significa que o Novo Vitória escolheu muito bem os seus elementos no universo vitoriano que até servem para outros projetos e outras pessoas escolherem. Então, portanto, foi um processo muito bem feito. Isso é um elogio à atual direção ou uma provocação? Não, não é um elogio nem uma provocação, é um elogio ao Vitória. Acima de tudo é um elogio ao Vitória porque tem pessoas capazes, Guimarães tem pessoas capazes de fazerem parte de projetos diferentes, de projetos multifacetados. E ainda bem, somos um clube com massa crítica, com essa inteligência. Isso é uma questão interessante que levanta, a questão da massa crítica. Porque é verdade que há muita gente a referir a massa crítica do Vitória, e eu não vou querer ser polémico no que vou dizer, mas a questão da massa crítica também se esbater um pouco em determinados momentos, tal como muitos outros clubes aí. Não, há pessoas... Não. Eu aí não estou tanto... O melhor património de Vitória e o maior património de Vitória sempre foram e hão de ser sempre os seus sócios. Sempre. Eu bato-me em público
vou-me dirigir mais em público, por exemplo, nas redes sociais, quando aparecem algumas pessoas a dizerem que o pior do Vitória são os sócios. Não. O melhor do Vitória são os Sim, sócios. isso de acordo. Porque para o bem e para o mal estão lá. E nós estamos lá. E o Vitória pode estar a atravessar dificuldades e pode jogar um jogo de futebol fora e nós estamos lá. Exatamente. E há sempre pessoas presentes nos jogos das modalidades amadoras fora. Por muito mal que as modalidades amadoras estejam, mas estamos lá. E, portanto, eu não consigo dizer a essas pessoas que essas pessoas são o pior que o Vitória tem. Não, essas pessoas são o melhor e o maior património do Vitória. São os associados do Vitória Sport Clube. E mais, vão mais longe. São provavelmente um dos maiores patrimónios que, desportivamente, este país tem. Concordo. Porque nós olhamos para outros clubes, e não há nenhum clube, igual ao Vitória Sport Clube. Nenhum. Porque há quem se desloque a outras localidades e tenha adeptos nessas localidades, porque são por quem ganha. Há aqueles que são por este clube ou por aquele clube, porque está na moda ser deste clube ou por aquele clube, ou até porque são empurrados por alguma comunicação social a serem por este ou por aquele clube. No nosso caso não é assim. No nosso caso, as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, primos, irmãos, somos educados desde pequeninos a sermos pelo Vitória. Basta olhar para as deslocações que o Vitória faz às escolas, para as deslocações, por exemplo, a própria Claque, os Oitens, já fizeram deslocações a infantários. E, portanto, isto vem desde pequeno. É uma cultura que nasce connosco desde pequeno. Esse é o orgulho de ser vitoriano, que partilhamos, nós dois, como é óbvio, que estamos aqui, que sabemos, mas a questão passava por outro sentido. A massa crítica que temos tende a ser sempre crítica, ou vai-se esbatendo consoante a bola, entra na baliza ou não. E isso ajuda a decidir eleições, ajuda a decidir decisões. Não sei, isso é uma coisa que eu acho que isso é inerente até ao próprio povo português. Não é uma questão do Vitória. É evidente que se a bola entra, quase que parafraseava o Zeca Afonso, quando a bola entra, a malta fica contente. Sim. Quando a bola não entra, é evidente que as pessoas chamam. Porque há aqueles problemas que parece que vêm todos ao de cima no pior momento, que é quando a bola não entra. Quando a bola entra, ficamos todos mais satisfeitos. É evidente, é o que nós queremos é que a bola entre. Eu, pelo menos, quero sempre que a bola entre. Que a bola entre. Júlio, uma questão que suscitou polémica, e agora nós estamos a entrar numa fase mais final, aquilo que tinha que lhe perguntar, o que é que aconteceu em março de 2023? A proposta que aparece no Não dia. tenho problema nenhum em falar nisso. Houve um conjunto de pessoas, e já agora para enquadrar, em 2018 houve um projeto com o Comendador Mário Ferreira. Sim. Mais tarde, já após as eleições que elegeram Miguel Pinto Lisboa, e eu tive mais 2 oportunidades, mais 2 contactos, com 2 grupos diferentes, para 2 projetos diferentes para o Vitória, desde que fosse eu a encabeçar os projetos. Na altura não havia eleições marcadas, nem havia necessidade nenhuma na altura de destituir a direção, fosse pelo que fosse. Em novembro, mais ou menos outubro, novembro de 2022, surgiu um grupo de pessoas, um grupo de investidores, que queria apostar no Vitória, e começámos a trabalhar nesse sentido. Fomos trabalhando nesse sentido. 2022. Sim, já em 22, ainda em 22. Sim, começámos a trabalhar nesse sentido, sendo que o objetivo da proposta era ser apresentado em junho, julho de 2023. Não naquela altura. Entretanto, de janeiro, fevereiro, quando soubemos que havia a possibilidade do Vitória ter uma parceria, que na altura não se sabia com quem era, nem de que forma era. Foi anunciada a 14 de fevereiro de 2023. Sim, mas não se sabia muito bem em que moldes. Sim. Nós apressámos as discussões e apressámos a ordem de trabalhos, apressámos a discutir aquilo de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais apressada, de forma a podermos apresentar aquilo em tempo útil, para que os sócios de Vitória pudessem discutir a questão em tempo útil. Também lhe posso dizer que nessa Assembleia Geral, onde estava
a minha proposta, pelo menos mais uma, estava lá, pelo menos mais uma, com exceção da do Vitória, claro. Estava a proposta, ou seja, quando se discute se os sócios se aceitam a união com a Via Sport, certo? Exatamente. No dia, na véspera ou no dia em que sai a sua proposta é tornada pública. Certo, no dia em que a proposta é tornada pública, porque a proposta tem que ser apressada. Tem que ser apressada, não a proposta apressada, mas o tempo de apresentação da proposta é que teve que ser apressado para apresentar em tempo útil, a tempo, antes da Assembleia Geral do Vitória, para que os sócios da Assembleia Geral, caso fosse sua vontade, tivessem a oportunidade de discutir as duas propostas, ou três propostas, ou quatro propostas que surgissem. Entretanto, os sócios decidiram que não queriam, que só queriam discutir uma. A questão também passa por aí para perceber, não é que adiante muito agora. É que, na altura, Não, a lembro, proposta continua. não, a questão não Os é. projetos não desaparecem de um Sim, dia para o outro. Júlio, mas eu ia perguntar outra coisa. A proposta foi apresentada publicamente, Certo, ou seja, foi enviada para as rádios, recebeu a certo, Rádio Inquieta onde estamos, sei que recebeu certo. a E a rádio. direção do Vitória também a recebeu. Era isso que eu ia E a perguntar. direção do Vitória também E a recebeu. quando é que foi enviada a proposta à direção de Vitória? Eu tenho ideia que foi enviada na sexta-feira de manhã. Foi na sexta-feira de manhã. Ou seja, antes de se chegar à Antes de comunicação nós chegarmos à social. Assembleia... Não, não. Antes de chegar à comunicação social. Sim, óbvio. Certo. Óbvio. A direção do Vitória recebeu a proposta 3, 4 horas, 5 horas antes da comunicação social, como é óbvio. Como é óbvio. E nunca obtiveram qualquer resposta. Não, não. Eh, eh, Já foi falado disso, é uma questão. Eu não tenho nenhum problema em falar dessa proposta. Era isso que eu. Não tenho nenhum problema em falar dessa proposta. Passado quase um ano, Não tenho nenhum problema em falar a dessa proposta. proposta era, ao certo, A proposta era aquele valor de investimento que as pessoas souberam, dando-se primazia... 100 milhões? 150. 150 milhões. Dando-se primazia à SAD, sem nunca esquecer um investimento avultado no clube e nas suas modalidades amadoras. E até com o surgimento de uma nova modalidade amadora, com um patrocinador que nenhum clube da Europa o tem, nenhum clube da Europa o tem, que em princípio envolveria o naming do estádio, não saindo nunca e nunca retirando o Dom Afonso Henriques do nome do estádio, portanto seria Dom Afonso Henriques, mais o nome do patrocinador, portanto nunca perderíamos o Dom Afonso Henriques. Os poderes de veto manter-se-iam absolutamente intocáveis, e abriu um investimento no clube, assim como abriu um investimento na Quando sociedade fala em anónima. investimento no clube, seria para certas modalidades. Não, para as modalidades, para para todas sim. as modalidades, para o crescimento da academia, para o desenvolvimento da academia. Era o bolo todo, o bolo daquilo que hoje é o Vitória Sport Clube. Vitória Sport Clube. Seria para o desenvolvimento do Vitória Sport Clube. Modalidades, academia, infraestruturas e até o surgimento de uma nova modalidade. Uma nova modalidade De uma nova modalidade. que atualmente não existe na Vitória. Que não existe no Vitória. E o desenvolvimento de uma outra que o Vitória tem, mas à qual se queria dar, porque eu não tenho problema nenhum em dizer que era o futebol feminino, à qual se queria dar um novo impulso, um novo ímpeto ao futebol feminino, e a modalidade amadora que iria nascer seria o rugby. O rugby. A proposta. Desenvolvendo, nunca esquecendo, e desenvolvendo o handball, o basquetebol, o voleibol, e todas as modalidades. Por E exemplo, os de escalões de combate. formação Sempre os escalões de formação são da sociedade anónima, com exceção dos Não, os Afonsinhos. escalões de formação também das modalidades. Sempre sim. Quando nós falamos das modalidades, estamos a falar da modalidade de cima a baixo. A proposta, se um dia, a questão que lhe pergunto, preocupa, a proposta, se um dia for necessário apresentar, ainda existe? Existe. Existe, que se fala com as pessoas, continua-se a falar Com os mesmos intervenientes, os mesmos atores? com os mesmos intervenientes. Júlio, A proposta é uma proposta séria. A proposta, a partir de, vamos lá, eu queria que as pessoas entendessem o seguinte. Há pessoas tão vitorianas quanto eu. Mais do que eu, não há. Pessoalmente, do ponto de vista pessoal, foi assim que o Vitória me foi ensinado. Não é para ir para o Vitória brincar, nem é para ir para o Vitória fazer do Vitória um casino. Portanto, o Vitória é uma coisa muito séria. E, portanto, eu não integraria um projeto, qualquer projeto que ele seja, se não for um projeto sério.
E se não for um projeto que salvaguarde os interesses do Vitória e os interesses dos sócios do Vitória. Ponto final. Pois, Ponto mas isso final. também eu acho, é a minha opinião, que ao contrário, e vai-me permitir o tom de crítica em certa medida, enquanto o Novo Vitória comunicou muito bem durante a campanha eleitoral, eu acho que aí, quando surgiu, antes da Assembleia Geral, aquele projeto, acho que houve algumas lacunas de comunicação que eu lembro, e vai-me permitir que lhe diga, que houve gente que assumiu aquilo quase como uma atitude de confronto. Não, não, aquilo é um confronto. Aquilo, Sim, no mas está fundo, a não deixa perceber de a ser um ideia do confronto. confronto. Só que houve pessoas que conseguiram ver ali um confronto pessoal ou um confronto que nunca existiu, um determinado tipo de confronto que não existiu e que não era para existir. Quando o confronto que se pretendeu dar foi que os sócios tivessem duas opções, pelo menos duas opções, Que eram três, pelo que diz. segundo que eram três. Mas a mim só me interessa discutir a A sua, minha e a do claro. Vitória. Claro. Que eram duas propostas. E, portanto, os sócios tinham ali a opção de discutir duas propostas. Uma que segue um caminho, que é o Vitória maioritário, com um parceiro minoritário, mas que afinal o parceiro minoritário tinha poderes maioritários e daí a UEFA ter vetado, ou um projeto em que alguém entrava no Vitória, tomava com o Vitória, tomava as rédeas da Sociedade Anónima do Vitória, porque a parceria nunca deixaria de existir, e o Vitória provavelmente, e eu estou convencido que já teria tomado um rumo bastante diferente. Pelo menos já não teríamos este discurso constante de que estamos de cócoras, da asfixia financeira, de que estamos aflitos, de que estamos constantemente aflitos. Eu já uso este discurso há tanto tempo que eu próprio já estou cansado deste Essa, discurso. essa será a última questão que tenho para si, que, imediato, que passa por aí. Nós vemos as notícias, não estamos num mundo à parte, sabemos o que o presidente António Miguel Cardoso referiu, sabemos que assumiu publicamente a necessidade de vender jogadores, acabou o mercado, o André Silva, pelos vistos, qualquer outro ainda poderá ser vendido para os mercados em aberto. Mais do que perspectivar o que resta da época, porque a verdade é que dificilmente faremos contratações, porque só os jogadores sem contrato até março poderão suprir os que saírem. Mas como é que vê a próxima época, sendo certo que o Vitória terá receitas congeladas até 2025, provavelmente até o fim da próxima temporada? Primeiro, espero que não saia ninguém até ao final desta época. Espero que não Sim, saia ninguém. Álvaro Pacheco disse, não é? Espero que Reza não saia. para... Sim, isso aí concordo plenamente com o treinador. Espero que não saia ninguém. A construção do plantel para a próxima época. Não antevejo grandes diferenças relativamente à construção do plantel para esta época. As dificuldades vão ser as mesmas, ou vamos ter o mesmo nível de dificuldade, e portanto não antevejo grandes diferenças. Agora também não faço dos adversários aquilo que os adversários também não são. Os adversários não estão assim tão fortes como aquilo que se quer fazer crer, porque se os adversários fossem assim, ou se estivessem assim tão fortes como alguns nos querem fazer crer, o Vitória não estava a lutar pelo quarto lugar, o Vitória não estava a 2 pontos do quarto lugar, já estaríamos como noutras situações a 10 ou a 15 pontos do quarto lugar, o Vitória está a 2 pontos do quarto lugar. E portanto... João, chegados aqui a última pergunta que tenho que fazer a toda a gente. Vai sair daqui e gostava de tomar café com quem? Outro café. Não fazendo a apologia da cafeína, mas Gostava de tomar café com muitas pessoas. Há muitas pessoas que gostavam de tomar café. Mas se me fosse dada a oportunidade, gostava de tomar café com o meu pai. perdeu o ano passado. Sim, perdi ano passado. Muito bem. Foi o café com o engenheiro João Verde Castro, uma conversa saborosa sobre o Vitória, sobre a vida. Voltaremos brevemente com outro convidado, esperando que nos continuem a acompanhar neste ciclo de conversas, que não são entrevistas, são meras trocas de opiniões entre amigos que vou trazendo aqui. Portanto, a conversa será sempre num tom informal e que desenrolar-se-á livremente. Muito obrigado por nos terem acompanhado. Até ao próximo programa. Obrigado eu pelo convite também. Foi um prazer, engenheiro. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.